palavra que deixaste o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor, é uma palavra grega que quer dizer afecas, afecas. Deixaste o teu primeiro amor. É a mesma palavra usada para repúdio e divórcio. Sabe o que ele está falando aqui, Danilo? Jonathan, você se divorciou do primeiro amor. Você repudiou o primeiro amor. Se divorciou do primeiro amor. Foi isso que aconteceu com vocês. Vocês se divorciaram da paixão, da pureza, da alegria, do entusiasmo, da paixão. E é isso que a igreja está precisando. É isso que você precisa. Não é de mais conhecimento. Alguns têm mais conhecimento e podem praticar. Mas é de piedade, paixão. Primeiro amor é voltar a ler o livro de Cantares. E olhar para a noiva como sendo você e o noivo como sendo Cristo. Entrei no seu jardim, colhi os seus perfumes, ó noiva minha. Procurei aquele que a minha alma ama e não encontrei. Procurei no meu leito, não encontrei. Saí pelas praças, perguntar pelos guardas e não encontrei. Então, de repente, eu encontrei aquele a quem a minha alma ama. Primeiro amor é uma lua de mel com Cristo. Eu estava conversando com um jovem hoje, discipulando, e eu disse para uns jovens: olha, eu disse para ele: você é um dos jovens que faz parte dessa nova safra, uma das gerações de jovens. E dos jovens que eu conheço, você é um dos únicos que ainda tem sensibilidade com as coisas de Deus. Como assim? Você ainda, após um culto, após qualquer culto, você ainda fica impactado. Diante de qualquer louvor cantado, você ainda se emociona. Diante de uma comunhão em casa, qualquer palavra que é palavra de Deus que é falada, aquilo ainda te constrange. Qualquer vigília te comove. Qualquer assunto relativo à fé, você ainda é sensível, se quebranta. Eu disse: meu filho, faça de tudo na tua vida para não perder isso, porque a maioria está perdendo. Você, quando fala de Deus, seus olhos ainda lacrimejam. Você, quando é exortado, corrigido, ensinado, ainda se quebranta. Você ainda, quando ouve falar de Jonathan Edwards, John Wesley, Paulo de Tarso, Moisés, David Brenner, seu coração ainda acelera com o desejo de ser semelhante a esses homens. Você ainda está sensível às coisas de Deus. Não importa o culto, o horário do culto, a pregação que é pregada no culto, o louvor que é cantado, o clima, a roupa, não importa se está relacionado a Deus. Você é sensível, se quebranta. Uma fome é brotada no seu coração, um desejo sincero, ingênuo, simples. Por favor, não perca isso. Por favor. E eu disse para ele: você está diante de um homem que há 17 anos possui isso, que há 17 anos labutou, trabalhou para que isso não se fosse, porque o dia que isso se for, meu castiçal vai ser removido. Esse é o primeiro amor, ser sensível às coisas de Deus. Quando o culto já não mexe mais com você, quando o louvor não mexe mais com você, não quebranta você, quando a oração não mexe mais com você e não é capaz de arrancar lágrimas de você, quanto as comunhões e as conversas que envolvem a palavra e a pessoa de Deus e Cristo não quebrantam, não sensibilizam mais você, você está com problemas.
Você está sendo acusado por Cristo. Você está sendo advertido que este culto ortodoxo, reto, que essa profissão de fé politicamente correta não é suficiente. Estamos perdendo o primeiro amor. Veja quem está dizendo a eles. É o dono da igreja. É quem tem propriedade para dizer: não adianta você me resistir, você ignorar, você dizer que uma coisa pessoal minha. Não foi o próprio Paulo com todo o seu porte, não foi João com todo o seu amor, não foram os outros cooperadores. Eles poderiam, tinham propriedade para dizer, mas está falando aqui quem é o fundador da igreja. Ele exige que o povo dele o sirva com entusiasmo, com inocência, com paixão, com amor, com alegria. Tenho contra vocês que vocês se divorciaram do primeiro amor. E sabe o que é mais traumático? O divórcio sempre acontece por causa de uma traição. E geralmente, a pessoa que repudia o seu cônjuge é porque ela está interessada em outro parceiro. Os cuidados dessa vida, os prazeres desse mundo, os prazeres da juventude, os atrativos, podem estar fazendo com que o nosso primeiro amor se esfrie, a nossa paixão, e haja o divórcio, para que eu ande agora com outro par, os cuidados, as vaidades, e deixe o meu amor, o meu querido Cristo, o meu querido Deus, a paixão da minha vida, a razão do meu existir, que impeça eu de andar com Ele. Se você estudar as biografias e ver mensagens do David Wilkerson, ele morreu com 80 anos, e ele velhinho ainda continha, ainda cativava o seu primeiro amor. A sua paixão ainda era Cristo, a sua alegria ainda era Cristo, o seu ídolo ainda era Cristo, e ele nunca se divorciou do seu Salvador, nunca se divorciou da vida devocional, nunca perdeu a alegria de estar na casa de Deus. Como é que você é durante a semana? A maior prova disso são as reuniões de oração. Veja as reuniões. Veja a reunião da segunda-feira, das 7 às 9. O número de pessoas que vem. A quantidade de pessoas que fica para orar às 2 horas. Vê a reunião da manhã, das 6 da manhã. Porque quem está no primeiro amor, não importa o horário, a condição, o clima. Ele quer se encontrar com o seu Salvador. Ele quer votar ele um voto. Ele quer cumprir o voto com zelo, esmero, minúcia, prazer, emoção, entusiasmo, alegria. Ele não quer receber nada em troca. Ele não quer a gratificação pela busca. Ele se sente honra demais para um pecador. Ele diz: não, é suficiente o Senhor me dar a tua presença, mas quando a tua presença vem seguida de uma bênção, eu não posso recebê-la. Aceitar. Onde está o entusiasmo? Onde está a sua paixão? A quem tenho eu nos céus além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. É isso que ele está dizendo. Alegria. Quantas pessoas vêm conversar comigo? Fardos, problemas, pecados, projetos,
picuinhas, facções, fofocas, dissensões, isso, aquilo, WhatsApp, Facebook, Twitter, falar, não falar, fez, não fez, cabelo penteado, chapinha, isso, casa. Meu Deus, manda tudo isso pro ar. Isso não vale nada. Isso não vale nada, pois os gentios procuram todas essas coisas, e vosso Pai Celeste bem sabeis que necessitai de todas elas. Mas antes, porém, todavia, entretanto, sem embargo, buscai em primeiro lugar meu reino, meu filho, minha glória, minha face, e essas migalhas, essas ninharias te serão acrescentadas. Você está achando que a fé é o quê? Você está achando que isso aqui é uma missa? Você está achando que isso aqui é um voto litúrgico? Meu querido, você está enganado. Você está achando que você vai seguir os dias de culto, os horários, a liturgia, a dieta politicamente correta? Meu filho, cristianismo é uma relação pungente com Cristo. É um relacionamento vívido. É uma relação onde você fala e ouve, onde você escuta e é escutado. O seu coração pulsa quando vai chegando o horário do culto? O seu coração pulsa quando vai chegar o horário do devocional? Você sai realizado, encantado de um culto? Você sai embasbacado, estupefato, porque foi visitado pela presença de Deus? Essa é a nossa paixão. Esse era o problema de Éfeso. Não. O problema não está no que vocês fazem. Vocês não mudaram nada, vocês continuam fazendo a mesma coisa. Não. Então onde está o problema? O problema está em como vocês fazem. É entediante o culto de vocês. É cansativo. É burocrático, é litúrgico, é seco, é árduo, é frio. É o primeiro amor. O que motivou você vir a esse culto hoje? Qual foi a motivação que trouxe você aqui hoje? O agentamento social, a ceia, as belas canções, o cumprimento religioso, o desencargo de consciência, ou não? O que te trouxe aqui foi: eu vou me encontrar com meu Salvador, eu vou ouvir a voz do meu Salvador, eu vou sentir a presença do meu Salvador, eu vou me deleitar no meu Salvador. Ele é tudo que eu tenho, é tudo que eu quero, é tudo para mim. Esse é o primeiro amor. Verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Agora Jesus faz uma advertência. Olha o que ele fala aqui. Eu acho que Jesus lembrou de nós aqui, lá em São Sebastião do Paraíso, quando ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Por que ele usa essa palavra? Lembra-te. Ele está dizendo assim para os Efésios: qual foi o momento que isso ocorreu? Quando foi que vocês declinaram, despencaram? Quando foi que o fogo extinguiu, que a paixão se foi? Quando foi? Ele fala: lembra, traz a memória. Foi em algum tempo do passado. Para que ele está pedindo para eu lembrar? Porque ele está dizendo para fazer uma comparação. Compare os seus primeiros anos de fé
com os seus últimos. Compare e veja se você tem o mesmo vigor, a mesma disposição, a mesma alegria, o mesmo entusiasmo. Então, quando você comparar, você vai se lembrar exatamente quando foi que houve a ruptura, a separação, quando foi que houve o câmbio. Aí ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Faz a comparação. Agora aqui ele ordena algo que alguns não aceitam. A questão do primeiro amor é obra soberana da graça. A questão do primeiro amor, eu não entro o arbítrio. Eu não posso escolher. Não é responsabilidade minha perder o primeiro amor. Não. Ele manda eu lembrar. Ele ordena, olha o imperativo: volta à prática das primeiras obras. Faz uma comparação, isso, dos seus primeiros anos com os últimos. Fiz a comparação. Qual foi o período que está correto? Os primeiros anos. Sim. Agora volta a praticar o que você praticava nos primeiros anos. Tenha a mesma postura, tenha a mesma conduta, tenha o mesmo vigor, tenha a mesma paixão. Volte, olhe, compare, lembra-te quando foi, se houve um obstáculo, se foi uma queda, se foi um ataque do inimigo, o que ocasionou o esfriamento. Lembra-te, faça uma comparação, chegue à conclusão que aqueles primeiros anos foram os anos corretos. Então retorne a eles.